Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Essa aula nós vamos falar sobre posição relativa entre duas retas. Isso a gente está falando dentro da situação da geometria analítica, certo? Mas antes da gente falar como é que se comportam duas retas dentro da geometria analítica, faz bem a gente relembrar como é que Euclides, que é o cara que desenrolou os primeiros passos da geometria para a gente, como é que ele via, como é que ele classificou as retas de acordo com a posição. Bom, primeiramente você tem que entender que Euclides já trabalhava com plano de modo geral, não era o plano cartesiano, esse que está dividido em espaçamentos, quadrantes e tal. O plano do Euclides era um plano como uma folha de papel infinita, né? Imagine uma folha de papel crescendo para tudo quanto é canto. Isso é um plano, certo? Dentro desse plano existem infinitas retas e cada reta tem infinitos pontos, mas isso aí não convém agora. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos estudar o comportamento das retas em um plano primeiro, para depois a gente ir para o plano, especificamente o plano cartesiano. Aqui nós temos dois planozinhos, o plano alfa. Olha, gente, é importante que vocês entendam esses nomes, esses símbolos que a gente usa para representar as coisas. Por exemplo, a reta a gente usa uma letra minúscula. Um ponto a gente usa uma letra maiúscula. E o plano a gente representa com a letra do alfabeto grego. Geralmente alfa, beta, se tiver mais um, bota aí um sigma, um ômega, teta, enfim. Escolha aí, dê uma pesquisadinha no Google, alfabeto grego, que você vai ver como são as letrinhas bem legais e bem bonitinhas. Enfim, para duas retas que estão no mesmo plano, tem três condições para elas. Elas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes, certo? Paralelas, concorrentes ou coincidentes, se estiverem no mesmo plano. Vejam só esse exemplo aqui, ó, esse planozinho bem aqui. As retas não se tocam, elas pertencem ao mesmo ponto e não se tocam, e nem seus prolongamentos irão se tocar. Nesse caso, a gente diz que as retas são paralelas. Para elas serem paralelas, elas devem estar no mesmo plano e nunca se tocar. Ou seja, elas não vão ter ponto em comum, tá bom? Já as concorrentes, elas também estão no mesmo plano, porém elas se cruzam. Aí fica uma coisa bem interessante para vocês entenderem aqui. Na geometria euclidiana plana, certo? A geometria euclidiana plana, a gente só vai ter um ponto em comum quando duas retas forem concorrentes. Tudo bem? Porém, tem a geometria espacial, que na geometria espacial ela utiliza o universo como se fosse o plano. Então, no universo, nós encontramos locais onde duas retas vão se tocar mais de uma vez, né? 2, 3, 4, 5, 6 vezes, quanto ela quiser. Por exemplo, imagine que uma folha de papel ficou ao redor de uma laranja, certo? Tem uma folha de papel ao redor de uma laranja. No momento que você faz a reta na folha de papel, ela se curva. Mas isso é para geometria espacial. A gente não vai tomar essa questão agora não. Vamos voltar para cá. Certo? Então, as retas concorrentes no plano elas se tocam só uma vez. Por exemplo, aqui nesse plano beta, nós temos a reta U e a reta T, certo? E elas se tocam justamente aqui. E nunca mais irão se tocar, certo? É aquele encontro que você só viu uma pessoa no ônibus uma vez na vida e nunca mais vai ver ela novamente. Aí é as retas concorrentes. Passaram uma vez uma pela outra, mas não se tocam mais, certo? Então, estão no mesmo plano, elas precisam estar no mesmo plano e se tocar uma única vez. Isso aqui não é bem uma condição, certo? Elas se tocarem uma única vez não é uma condição, é uma questão que vai só acontecer isso. Ela não precisa se tocar uma única vez, ela vai se tocar se for concorrente. É isso que eu quero dizer.
elas serem coincidentes, significa que elas são a mesma reta, certo? São a mesma reta. Então elas estão no mesmo plano e são a mesma reta. Como assim, professor? É simplesmente porque eu quero dar outro nome para ela, mas, por exemplo, se eu dissesse... É uma questão de visualização, de ponto de vista. Digamos que eu estou vendo da esquerda para a direita a reta R. E uma pessoa está vendo da direita para a esquerda a mesma reta e ele resolve chamar ela de reta, sei lá, V. Vzinho aqui. Não vai fazer diferença, ela é a mesma reta, ela tem os mesmos pontos, né? E então elas são a mesma, a única diferença é quem nomeou diferente, mas elas são coincidentes. E as reversas, professor? As reversas eu deixei por último por uma simples questão. A gente não vai entrar com elas na geometria analítica, pelo menos não agora. Por quê? Porque a gente precisa estudar o comportamento de duas retas no plano cartesiano. E as retas reversas são retas que não podem estar em um mesmo plano. Elas nunca vão estar em um mesmo plano. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. A reta T, que está nesse plano beta bem aqui, e a reta R. Enquanto uma está nesse sentido, a outra está nesse, estão em planos que... Não tem como eu imaginar um plano que vá conter as duas retas ao mesmo tempo. Outra coisa que eu devo dizer para vocês é com relação a ponto, pertence e reta contida. É porque o ponto ele é um elemento. A reta ele é um conjunto de elementos, conjunto de pontos. Então, os pontos pertencem à reta, mas a reta, como já é um conjunto de pontos, e se eu for colocar ela num plano, que é outro conjunto, um conjunto maior ainda de pontos e retas, então nesse caso a reta está contida no plano. Veja se você me entende. Ponto é elemento, reta é como se fosse um subconjunto e o plano é o conjunto maior. Então o ponto pertence à reta e pertence ao plano, a reta está contida no plano. Eu espero que você tenha entendido isso, porque é importante para a relação de conjuntos. Um dia aí que a gente for falar em conjuntos, misturando aqui com geometria analítica. Que não vai ser muito longe não, quando a gente for falar em números complexos. Bom, as retas reversas, elas não estão em um mesmo plano. Você pode lutar para colocar ela no mesmo plano, ela não vai estar. Por exemplo, vou dar um exemplo mais legal de se enxergar aqui para vocês, eu acho que vai dar certo. Imagine essas duas canetinhas, uma está aqui em cima, a outra está lá embaixo, e elas não estão no mesmo plano e nunca estarão, porque não tem um plano que passe nas duas ao mesmo tempo. Eu posso até passar um plano por essa aqui e encontrar com a reta pretinha lá, da canetinha pretinha, mas não terei como colocar toda a reta preta nesse plano que passa por a reta vermelha. Então, retas reversas nunca estarão em um mesmo plano. Nós vamos utilizar somente os conceitos de paralela, concorrente e coincidente para se falar aqui dentro do plano cartesiano, na geometria analítica. Outra coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês é a presença de uma subclassificação das concorrentes, né? Vou dizer assim, subclassificação, que é tipo assim, elas podem ser concorrentes, mas elas podem formar um ângulo de 90 graus, certo? Quando elas estão concorrendo, quando elas se tocam, elas formam ângulos. Veja só, aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então toda vez que uma reta se cruza com a outra, elas formam 4 ângulos, que 2 a 2 serão iguais. Questão de posicionamento de ângulo, né? Oposto pelo vértice. Então, esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse. E elas formaram 4 ângulos. Só que quando elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ela vai ter um nome específico. Ela vai ser concorrente, mas ela vai ser perpendicular. Então, formando um ângulo de 90 graus, nós teremos retas perpendiculares. Tudo bem? Fiquem atentos com essa nomenclatura, porque aí toda vez que você ouvir falar uma reta perpendicular à outra, é porque ela é concorrente, porque elas se tocam, mas quando se tocam formam ângulos de 90 graus. No caso, os 4 serão de 90 graus, né? Eu acho que você consegue deduzir isso aí.
Vejamos, cada uma das retas, agora no plano cartesiano, que a gente vai falar sobre paralelas, concorrentes e coincidentes, né? Cada uma das retas, elas têm uma equação. Aqui, quando Euclides desenvolveu a reta e falou do conceito, a reta é algo que só tem uma dimensão, né? Ele não se preocupou em dizer se tinha ou não tinha uma equação que representasse a reta. Isso aí já foi muito tempo depois, né? Euclides eu acho que é no século 3 ou 5 antes de Cristo, e Descartes já é 14, 15, 14, 15, o século 14, século 15, por aí assim, certo? Então já tem uma diferença aí de mais ou menos de 20 séculos mais ou menos, para se construir uma nova geometria, né? Então, aqui nós já teremos para cada reta uma representação algébrica, uma equação. Então, na equação da t, nós temos y igual ao coeficiente angular de t vezes x mais o coeficiente linear de t, né? mt, nt. Nós já falamos sobre coeficiente linear e coeficiente angular lá atrás. Aqui nesse caso, na reta R, nós teremos y igual a mrx mais nr, coeficiente angular de R, coeficiente linear de R. E aqui na reta S, nós teremos o ms, que é o coeficiente angular de S, e o ns, que é o coeficiente linear de S. Também já falei sobre a importância de cada um, né? O coeficiente angular vai falar em questão de rotação, né? Ele vai rotacionar a reta, e o linear ele faz subir ou descer. Agora nós vamos fazer uma análisezinha bem legalzinha sobre essa questão dos coeficientes e o posicionamento das retas, né? Bom, dadas as equações reduzidas de duas retas, temos as seguintes possibilidades, né? Você tem duas retas aí, vamos supor da seguinte forma, eu vou colocar bem aqui assim. Então você tem a primeira reta, a reta 1, cujo o coeficiente angular dela vai ser assim, vai ser y igual a m1x mais n1. E nós teremos a reta 2, que será y igual a m2x mais n2. Tem algumas possibilidades de encontrar uma relação entre esse M1, M2, N1, N2. A primeira possibilidade é que o M1 seja igual ao M2. Os coeficientes angulares serem iguais. Significa, vejam só, significa que de alguma forma eles têm o mesmo ângulo de inclinação, certo? Significa que eles têm o mesmo ângulo de inclinação. Nesse caso, se eles têm o mesmo ângulo de inclinação, tá vendo? Tem o mesmo ângulo de inclinação, mas estão cortando o eixo y em pontos diferentes, ou seja, eles têm coeficiente linear diferente. Nesse caso, a gente vai dizer que elas são paralelas. Então, presta atenção. O coeficiente linear, ele diz respeito em subir e descer a reta, certo? Então, se esse aqui, por exemplo, tem o coeficiente linear 2 e esse aqui tem o coeficiente linear menos 2, significa que esse aqui vai cortar o eixo y no 2 e esse aqui vai cortar o eixo y no menos 2, certo? Então, os coeficientes lineares são diferentes, mas o coeficiente angular é igual. Significa que eles têm a mesma inclinação. Ou seja, se estão nesse posicionamento, eles vão ser paralelos, certo? Nesse caso, onde M1 é igual a M2 e N1 é diferente de N2, nós teremos aqui elas paralelas, certo? Lembre-se disso. Se os coeficientes angulares forem iguais e os lineares diferentes, nós teremos retas paralelas. Quando o M1 for igual ao M2 e o N1 for igual ao N2, ou seja, ela é simplesmente a mesma reta, certo? Ela vai ser a mesma reta, então ela será coincidente. Elas serão coincidentes. Já no caso onde
o M1 é diferente do M2, veja só, o M1 é diferente do M2. No caso onde o M1 é diferente do M2, elas serão concorrentes. Por quê, professor? Ora, mais óbvio. Se o ângulo de inclinação de uma é esse e o ângulo de inclinação da outra é esse, obviamente que em algum local elas vão se encontrar. Então, se o coeficiente angular de uma, vamos supor, é 3, e o coeficiente angular da outra vai ser 10, uma vai estar mais inclinada do que a outra e em algum momento no prolongamento das retas elas vão se encontrar. Essa aqui é 3, essa aqui é 10. Vai acabar se encontrando lá na frente, certo? Professor, por que você deixou esse αt aqui? Porque é o ângulo, né? O ângulozinho de inclinação é esse, né? Aqui o αt, aqui o αs, aqui o αr. Certo. Acabou, professor? É só isso? Não. Tem um caso específico, que é justamente o das perpendiculares. Quando as retas forem perpendiculares, nesse caso, nós teremos retas perpendiculares. Nós teremos M1 igual a menos 1 sobre M2. Vai ser o oposto do inverso. Como assim, professor, o oposto do inverso? Digamos que você tem aqui essa equação. Y igual a 1 sobre 2x mais 3. Qual é o coeficiente angular? 1 sobre 2. Qual é o coeficiente linear? 3. Aí nós temos uma reta, outra reta aqui, essa é a reta R. Nós temos uma reta S, cuja equação da reta é y igual a menos 2x mais 5. Veja que nesse caso, você tem 1 sobre 2 e menos 2. Se você parar para analisar, os coeficientes angulares das duas retas são o oposto, ou seja, um tem um sinal positivo, o outro tem um sinal negativo, e inverso. Como assim inverso, professor? A fração mudou. Ó. Quem era denominador passou a ser numerador, ó. E quem era numerador passou a ser denominador. Isso aqui é importantíssimo para que você consiga compreender algumas informações que a questão vai te dar. E você vai ficar assim, meio avoado. Mas para que ele disse isso? Ele disse que são perpendiculares. Então, automaticamente, você já vai sabendo que o coeficiente angular de uma vai ser menos o inverso da outra. Vamos supor que eu queira encontrar o coeficiente angular de uma reta e dê uma reta da seguinte forma. A reta T, ela é y igual a menos 4x mais 2, né? Tá aí. Aí eu queira determinar qual é o coeficiente angular das retas que serão concorrentes e perpendiculares a essa reta T. Aí eu vou ter que trabalhar da seguinte forma. M1 é igual a menos 1 sobre M2. No caso aqui eu vou substituir no lugar do M2 aqui, né? Então vai ficar M1 é igual a menos 1 sobre menos 4, que é 1 sobre 4. Fica aí, eu espero que tenha dado para compreender. Perdoe aí a posição da folha. Muita coisinha para falar, né? Nós vamos retomar isso em outros vídeos mais à frente, eu vou fazer um resuminho. Não se preocupem. Mas tentem absorver o máximo. Com relação a posicionamento das retas, nós podemos ter elas paralelas, e nesse caso os coeficientes angulares serão iguais e os lineares serão diferentes. Se a gente tiver os dois iguais, tanto o coeficiente angular como o coeficiente linear, isso eu estou comparando duas retas, viu, gente? Então, o coeficiente angular e o coeficiente linear é igual nas duas, elas serão a mesma. Mas se o coeficiente angular for diferente uma da outra, elas formarão
ângulos, né? Elas terão ângulos entre si e formarão um ponto em comum, serão concorrentes. E caso a gente perceba que o coeficiente angular de uma é menos o inverso do coeficiente angular da outra, nesse caso elas serão perpendiculares e vão formar um ângulo de 90 graus. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. A gente vai retomar essa explicação em um futuro próximo, quando a gente for resolver questões sobre o posicionamento relativo entre retas. Obrigado, até já!